TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando mais um De Bem com o Pão. Hoje em Canela. Subimos a serra, viemos aqui para Canela para conversar hoje aqui com o Wilson e com a Ágata, para falar um pouquinho mais para vocês de todas as experiências que eles têm com os materiais da Editora Vendo Sul, no todo o processo de alimentação que eles têm, conforme nós já estávamos aqui, nós estávamos combinando já aqui, vamos falar e tal, né? Aqui um pouquinho mais. O Wilson está aqui. É o irmão que auxilia aqui na igreja de Canela também como mesário, lá no som, né? Aquela de DJ, sabe? Tá lá auxiliando no som também. A Ágata que está aqui, essa livraria que vocês estão vendo aqui atrás da gente, tudo bem organizadinho. Isso é a obra aqui da Ágata, né? Está aqui ajudando na livraria, conduzindo os irmãos, dando dica dos materiais para os irmãos. Nós vamos aproveitar, vamos ver como é que é a dica da Ágata, logo mais que ela faz para ajudar os irmãos a, vamos dizer assim, vender. Né? Vamos falar assim, para vender os materiais. Porque às vezes essa palavra vender meio que dá né, um atrito, às vezes, no ouvido da gente. Né? O povo critica, mas vender na igreja. Não, irmãos, é assim, para estimular o povo a investir no material, investir na sua vida e em ser participante do reino. Às vezes o pessoal é meio trancado, né, Ágata? Vamos começar com a Ágata, primeiras damas, viu? Isso aqui? Joia. O pessoal às vezes é meio trancado para comprar material, né? Às vezes já vem com a mão no bolso, já vem com as duas, assim, no bolso até a livraria. Né? No primeiro momento, assim, eu pego o livro e vira para ver o preço atrás, né? A gente sempre faz isso, né? Normal do velho homem, normal, né? Velha criatura, né? Eu acho interessante, assim, que o valor que a gente dá para o material. Então, eu vejo que o senhor... Quando eu começo até a ver um irmão e eu começo a julgar, esse irmão não dá valor para o material, o senhor fala para mim olhar para mim, né? Aqueles que o mesmo que eu julgo é o mesmo que eu pratico, né? Então, acho muito interessante, assim, quando eu vejo que vários tipos de irmãos, eles vêm perguntar muitas coisas e falam do material e perguntam, né? O que é bom para isso, o que é bom para aquilo. E daí eu sempre vou invocando, Senhor, e agora não sei o que falar, né? Peço para o Senhor sempre me dar as palavras, né? O que eu indico, assim. Às vezes vem o irmão pediu algo, assim, que eu ia indicar, por exemplo, o livro da depressão. Mas vem a imagem do CD de perdão, por exemplo, na mente. Eu vou pro CD de perdão, daí eu nem sei muito o que vou falar nisso aqui, né? Mas assim, eu começo a falar e eu vejo que aquilo começa a fluir. Eu vi que aquele falar, né? Aquela dica foi do Senhor, né? E quanto ao valor, assim, eu acho muito interessante que o Senhor mexe muito comigo, né? Que quando a livraria começou a trocar as capas da editora, né? Tinha aquelas capinhas antigas com os valores diferentes, né? E começou a vir tudo com valor novo. Então, o primeiro impacto foi comigo, assim. Eu olhei e disse, nossa, mas agora o devocional está 51, né? E eu achava, como a gente vai trabalhar, né? As pessoas me perguntavam, mas por que mudou? Porque eu tinha, assim, a ideia, assim, que quando mudasse, assim, o irmão Amauri falava, então, que a editora Vento Sul tinha expandido, tinha maquinário novo, enfim, né? E eu pensei, bom, então vai vir com valores melhores, né? Pensei, né? Foi bem ao contrário, né? Então, amém, mas é para investir no reino, né? Então, cada vez que alguém vinha me perguntar, me colocava numa saia justa a respeito dos valores dos materiais, né? Eu pedia, Senhor, o que eu vou responder agora, né? Porque não pode deixar vir o que eu penso, mas o que o Senhor quer ministrar com aquilo. Então, muitas vezes, assim, eu vi que foi o Senhor colocando palavras na boca, assim, e foi direcionando, né? Para que aquilo fosse respondido da forma como Ele queria, né? E eu vejo que quando eu não estou muito bem, assim, que eu estou amargurada, né?
saio muito atribulada, invocada assim, com as coisas do trabalho, muito, muito pesada. Eu chego assim aqui e aquilo que eu começo a invocar, o Senhor nem vem, antes de eu começar a confessar todos os pecados, né? Então eu vejo assim que eu preciso, assim, estar na livraria é algo que exige muita consagração. Eu ainda não consigo colocar em prática tudo que o Senhor me pede, né? Não consigo porque eu tenho as minhas vontades, né? Que o Senhor tem que quebrar. Mas eu vejo que para estar aqui não é simples, né? Eu via uma outra irmã que cuidava da livraria quando a igreja era no templo, no centro. O templo era no centro. E eu olhava para a irmã, eu olhava muito para a irmã. E eu olhava como ela fazia, como ela deixava de fazer. E eu ficava imaginando como seria eu se eu fizesse, né? Aquelas coisas. E quando o Senhor me deu, eu vi que o peso que estava sobre as costas dela era muito pesado, realmente, assim. Porque é muito julgamento de quem está na livraria, né? Até os irmãos, quando vêm me pagar, eles dizem assim, eu tenho que te pagar. Né? Eu tenho que te pagar, estou devendo para a Agatha. Eu disse, não, tu não está devendo para mim, tu veio pagar. A livraria do Senhor, eu só cuido da livraria do Senhor, né? Porque eu tento pôr assim que não é meu isso aqui. Nada do que está aqui é meu, eu só estou cuidando para o Senhor, né? Porque não é meu dinheiro, não é o meu material, não é o meu livro, o caixa não é meu, mas é tudo do Senhor, né? Então, para ter o maior zelo possível nas coisas que Ele me trouxe, né? E olha que dom que o pessoal, que Deus faz, né? Olha a Aca tá falando, vocês sentiram, gente? A paz, a mansidão com que ela fala ali, eu já teria comprado uma meia dúzia de livros, Wilson, já, né? Olha como o senhor é estratégico no negócio, né? Tá ali pronto. Mas de vez em quando tá difícil, não tá vendendo. Nada é melhor que contar com um maridão chamado para o intercessor, lá, líder da tribo, né? De Judá. Chama o intercessor que o negócio não tá indo muito bem, o pessoal tá investindo pouco, aí chama o Wilson. Aí vem o Wilson para ajudar, Wilson, né? Aí como é que está esse trabalho, Wilson, aí de ser esse chamado de liderança aí na tribo de Judá, né? Irmão, eu tenho que confessar para os irmãos que quando eu fui chamado, logo que eu vim para a igreja, né, a fazer parte dessa missão que o Senhor tinha para mim, foi bem complicado. Obviamente eu não recusei o chamado do Senhor, mas depois eu contendi com Deus, né? Eu disse, Senhor, o que tu deseja de mim? Ele disse, eu não sei nada, não tenho nada para te dar. Não tenho comunicação a respeito da Bíblia, porque eu fiquei 20 anos afastado da igreja, de qualquer tipo de igreja. E quando veio essa responsabilidade, eu disse, mas o que eu tenho que fazer? E acabei fazendo nada por um bom tempo, né? Só comparecendo, né? E aí, com o congregar, né, que é de suma importância, está nos nossos livros, nos materiais, né? Onde fala sobre a importância da congregação, está escrito na Bíblia também. E o que acontece? Eu comecei a ler e querer compartilhar com os irmãos o que estava escrito lá. E aí comecei a ver o que Deus queria comigo. Ele disse, eu estou te capacitando através desses materiais, através da congregação, né? Através dos irmãos nos cultos, né? do presbítero, do apóstolo. E através deles, deste alimento que foi me fornecido de graça, esse alimento foi me alimentando para que eu pudesse compartilhar com os outros irmãos. E aí comecei a entender qual era o propósito do Senhor com esta liderança, né? Que era de fato pastorear. Né? E que quando a gente está na igreja, a gente tem o péssimo hábito ainda do velho homem de querer só receber. Nós viemos na igreja para receber algo, para receber curas, receber financeiras, né? Muitos de nós, e eu principalmente anteriormente, casa própria, carro, são bens materiais, né, irmão? E o Senhor vem demonstrar para nós, através de todo esse material, que o Senhor pode te fornecer isso, quando Ele sondar o teu coração. Quando Ele sondar o teu coração e ver que tu está pronto para fazer a obra para Ele, como servo fiel, aí Ele vê qual é a tua necessidade e Ele abre as portas, né? E derrama todas as bênçãos, né? Mas até nós chegarmos lá é difícil. E aí, através desses materiais, é que nós começamos a ter esse entendimento, né? De que nós estamos aqui para sermos servos, né? E o restante é só uma consequência dessa servidão. Que beleza. E, Wilson, vocês estão há mais tempo, de repente vocês vão me dar a dica. Eu vi uma história de um
de um membro que veio para a igreja também, mais ou menos parecido que nem Jacó, assim, foi contender com o anjo do Senhor, o Senhor foi lá e pá, feriu a perna dele. Conhece, viu, se alguém assim ou não? Bem de perto, né? Bem de perto. Como é que foi essa história, viu? A minha esposa, né, a Ágata, ela já congregava na igreja há uns 3 anos e meio, eu acho isso, né? Quase 4 anos. E eu sempre levava ela. Nunca contendi, nunca compliquei com nada, né? Eu levava ela na porta da igreja, buscava ela na porta da igreja e saía para ir fazer as minhas coisas naturais, jogar meu futebol, principalmente, né? Fazer os churrascos, enfim. E um belo dia ela disse, vamos para a igreja. Eu disse assim, não, eu tenho meu futebol. Toda sexta-feira, né? Eu tinha meu futebol. E aí eu ia pro futebol. E nesse futebol eu lesionei a perna, né? Um colega meu pisou no meu pé, eu girei o corpo inteiro em cima do joelho e rompeu 2 ligamentos. Né? E aí eu fui fazer uma cirurgia, que a princípio era uma cirurgia bem básica, né? Segundo o médico, de cada 5.000 pessoas, uma delas dava uma complicação, mas que era simples e que logo se resolvia. E aí eu resolvi fazer a cirurgia e pegou infecção hospitalar. Né? E depois dessa infecção hospitalar eu tive que ser hospitalizado novamente. E eu fiquei aproximadamente quase 40 dias, né, no hospital. 30, 40 dias no hospital. Eu passei por umas 4 ou 5 cirurgias lá dentro. Né, dreno, raspagem, né, e um monte de coisa. Né, e os médicos trocavam de antibiótico, né, toda hora e nada fazia efeito. Né, e aí a minha esposa, né, ligava e dizia, Wilson, se tu morrer, o que eu faço? Bem otimista ela nesse momento. Assim. Bem otimista. E eu disse assim, pois é, disse assim, não tem o que fazer, né? Disse, vai ter que enterrar só, porque não tem escolha, né? E aí ela tinha me mandado a Bíblia junto, né? E eu não lia. Né? Eu não lia a Bíblia. Né? A Bíblia estava lá, eu não lia. Aí o pastor mandava os versículos, né, por WhatsApp, e alguns eu lia, outros eu não lia. E aí, depois de tudo aquilo lá, eu tomava morfina, né, em algumas coisas e acabava não passando a dor, né, e eu ficava com muita dor, né, e aí foi bastante sofrimento. Né, mas que teve bastante coisas ali, né, teve um irmão, depois a minha esposa foi lá com outro irmão da igreja e lá eles resolveram não, né? O Senhor tocou no nosso coração e ele perguntou, mas irmão, tu crê no Senhor? Eu disse, creio. Ele assim, mas tu acredita que Jesus é o nosso Salvador? Eu disse, mas eu sempre acreditei. Aí ele disse assim, mas tu quer te batizar? Eu disse, mas eu já sou batizado na católica. Daí ele disse assim, não, mas tu quer te batizar, irmão? E eu disse assim, amém. Eu disse, sinto no coração. Né? Aí, prontamente, a outra irmã, a esposa dele, foi no banheiro, já pegaram um copo d'água, né? E disse assim, vamos te batizar aqui, então, irmão, para tu, né? Se algo acontecer e o Senhor lá, pelo menos tu tá salvo, né? E esse foi o início, né? Foi o início da minha vinda para o Senhor, né? Aí os irmãos compartilharam, a primeira coisa foram materiais. Né? Deixaram materiais lá, gratuitos, né? Que eles me deram, né? Na realidade, não foi eles, foi o Senhor que mandou, né? Materiais tipo o livro Livre-se da Rejeição, Rejeição Dor Curável, né? Acho que o Bem, Imitação da Vida e Livre-se da Depressão, se eu não me engano, também deixaram lá. Né? E eu comecei a ler ele lá dentro do hospital. Né? E o Senhor já começou a operar vários milagres lá dentro, né? Não só comigo, mas com outras pessoas, que daí eu já fui logo de pronto, né? Pastoreando, né? Para outras pessoas. Ágata, então quer dizer que o Senhor providenciou tudo para ti, eu creio que depois de muita oração, né? Pegou o marido, estava lá, o homem natural, vamos dar um jeito nesse... Moisés foi 40 anos para o deserto, ele uns dias lá no hospital já resolveu. Né? Foi para lá, um homem que gostava de jogar bola, sai de lá ele mancando e com o bordão do lado, né? Veio o próprio Jacó de lá, agora está resolvido. Né? Tá aí o pastor para pastorear as ovelhas, tanto está aí esse chamado para a tribo de Judá, né? E que bênção, como é que tu recebeu essa notícia, assim, de repente, quando vê o próprio Jacó saindo do hospital lá? Como é que a Ágata sentiu no coração, assim? Primeiro, assim, quando recebi a notícia que ele ia precisar ficar,
e que estava muito séria, que a infecção estava 90% no sangue, estava muita infecção, que acharam que não ia dar volta. Eu nunca tinha ligado para o presbítero Paulo, né? Para nada, assim. Só que naquele momento eu fiquei muito desesperada, assim, né? Tinha orado, mas aquela angústia não passava. Senão, então, dessa vez eu vou ter que ligar para o presbítero, né? Daí eu liguei para o Paulo. Eu achei tão interessante, algo assim que eu não vou mais esquecer. Eu expliquei, né? Que o marido estava no hospital, que ele estava com muita infecção, que podia talvez não dar volta, e que eu estava muito preocupada. E ele disse bem assim para mim no telefone: amém, irmã, é para isso mesmo que eu estou orando. Deu, parei um pouco. Aquilo, na hora, me deu um pequeno impacto, mas na hora já me deu um alívio. Porque você está orando, vem do Senhor, então amém, né? Então, daí ele me apacentou, assim, por telefone, a gente conversou um pouco. E daí aquilo me deu uma paz, assim, que me alimentou, né? Quando eu reconheci que era o Senhor que estava agindo ali, porque eu sabia, mas não tinha ainda reconhecido, não tinha entrado no meu coração. Quando entrou e eu vi que era o Senhor agindo, aquilo me deu uma paz, uma tranquilidade, que até as minhas colegas de trabalho, uma disse assim para mim, assim: ai, Agatha, eu tenho que te confessar, eu achei que tu não amava o teu marido, porque tu parecia estar trabalhando e nada tinha acontecido e tu nem estava lá com ele no hospital. Daí, hoje, ela começou a congregar conosco aqui e ela disse assim: agora eu te entendo, né? A paz que tu tinha, né? Quando o teu marido estava no hospital. Mas é só o Senhor para dar graça para a gente, né? Mas eu fiquei bem preocupada mesmo, assim. Eu fiquei, principalmente pelo filho, né? A gente tem um filho de 8 anos e ele é muito grudado no pai, né? Muito, muito, assim. Ele é muito puxa-saco, assim, muito querido com o pai, assim. Tudo é o pai dele, ele é igual ao pai, tudo é o pai. Ele fica esperando o Wilson, assim, chegasse, não se atrás, pai, mãe, liga pro meu pai está demorando muito. Então, aquilo mexia muito comigo, de ver que meu filho podia ficar sem pai. Então, eu ficava muito preocupada com essas coisas de mãe, né? Então, mas quando eu reconheci o Senhor, eu disse pro meu filho, eu disse pro Iron, que era Jesus que estava trabalhando no coração do pai. Então, a gente orava pro Wilson, né? Orava para que Jesus conseguisse entrar no coração dele, né? Então, aquilo foi trazendo força até para ele, né? A gente foi ministrando para os dois. Foi uma bênção, assim, né? Uma bênção mesmo. Então tá aí, gente, estamos aqui conversando com o Wilson e com a Agatha aqui na Igreja de Canela. Eu acho interessante a gente poder falar sobre 2 materiais aqui que foi trazido no assunto. Claro, foi trazido muitos materiais aqui que o Wilson falou, que a Agatha falou. Mas o Wilson falou sobre o batismo, como a dúvida que ele tinha com o batismo e como o pessoal apresentou para ele lá, né? E nós temos o CD Batismo, um CD maravilhoso que expressa para você um pouquinho mais o porquê do batismo. O batismo é a tua salvação, é a expressão da tua fé. Sem o batismo você está salvo? Todas essas dúvidas você pode esclarecer ouvindo as ministrações que nós temos ali no CD Batismo. E como também trouxe aqui a Agatha, naquele momento onde ela viu a aflição e agora eu estou precisando de ajuda. E ela foi buscar ajuda no corpo de Cristo, né? Quando foi falar com o pastor. E aí nós temos um livro que eu sempre... está aqui. Sempre me confundo um pouco o nome do livro, o título, eu precisei buscar referência, né? Uma economia emergente, o corpo de Cristo. Para a gente poder aprender um pouquinho mais como é que o Senhor funciona a economia de Cristo. Mas o que é a economia? É como o Senhor faz toda a gestão do reino, da exemplificação que Ele nos dá através do tabernáculo. Tudo isso a gente pode aprender. Como funciona a unção, a autoridade do Senhor através dessa simbologia do tabernáculo e como funciona os membros em cada parte do corpo. Muito importante para a gente poder aprender muito com esse livro também, Uma Economia Emergente, Corpo de Cristo. Ok? Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida.